No entanto, o que Domingues anunciou em seguida fez tudo parecer mais real. Logo após o fim da guerra, a Legião Dentes de Lobo seria dissolvida. Todas as forças de elite retornariam ao seu reino de origem e não precisariam manter a relação de subordinação com o rei de Chambord. Além disso, o rei de Chambord assumiria apenas a posição de comandante da legião e não poderia obter poder militar real. Em 15 dias, a Legião Dentes de Lobo avançaria em direção à frente de batalha ao sul. Domingues subiu no palco e terminou de anunciar a ordem do imperador Yasin. As próximas 3 a 4 horas foram longas e chatas. Os mestres e representantes dos reinos recompensados subiram para receber os tesouros, joias mágicas, armas, etc. É claro que os perdedores também tiveram que entregar algumas coisas. Fei gostava de tesouros, mas detestava esperar na fila para recebê-los. Sentia-se como se estivesse de volta à sua vida anterior, esperando o caixa eletrônico de um banco. No entanto, ele era o rei, e havia pessoas que cuidariam disso para ele. Após o término da cerimônia, o rei retornou imediatamente ao acampamento de Chambord. Fei era agora o rei de um reino afiliado de nível 1, um nobre de nível 2 de Zenith e o comandante da legião, Legião Dentes de Lobo. Ele era uma figura realmente poderosa e influente, e era procurado por muitas pessoas. Quando ele chegou ao acampamento, ele estava assustado. O acampamento de Chambord estava cercado de gente, e era difícil para as pessoas passarem por ali. Se essas pessoas não estivessem vestindo roupas bonitas e não tivessem presentes nas mãos, Fei teria pensado que estavam ali para causar problemas. Essas pessoas estavam todas aqui por Fei. Fei sabia que algo estava prestes a acontecer, então ele rapidamente mudou para o modo assassino e desapareceu da carruagem mágica. Como ele previra, logo após desaparecer da carruagem mágica, os visitantes avistaram a carruagem do rei e rapidamente correram até ela. Com sorrisos lisonjeiros, relataram os nomes de seus mestres e os presentes que eles tinham. Pelo visto, parecia que eles até queriam enfiar os presentes pela janela da carruagem. Depois de ouvir o barulho lá fora, Fei, que já estava de volta à sua tenda, ficou um pouco animado. Ele chamou um cavaleiro do zodíaco chamado Ivanovic. Após receber o pedido, o homem se curvou e foi embora. O que aconteceu depois fez todos os chambordianos rirem. Havia algumas mesas dispostas no acampamento, e o campo vazio onde os soldados praticavam também estava cercado. Todos que estavam ali para entregar presentes a Fei foram recebidos um por um. Depois de entregarem os presentes e registrarem seus dados, foram educadamente convidados a se retirar. Ninguém foi expulso por dar um presente, mas eles não podiam ver o rei de Chambord. Os 2 guerreiros de Chambord, de aparência robusta, que ficaram entre os 13 melhores, explicaram com sorrisos nos rostos. Disseram que o rei estava cansado da competição e precisava descansar. Se fosse acordado naquele momento, certamente ficaria furioso e mataria algumas pessoas. Até os visitantes mais poderosos e nobres tiveram que sair docilmente. Eles não podem fazer nada contra o verdadeiro poder. Durante toda a tarde, a pessoa encarregada de gravar ficou com as mãos doloridas e teve que trocar de roupa mais de uma dúzia de vezes. Todos os oficiais de fiscalização e cavaleiros do Zodíaco responsáveis por transportar os presentes sentiram dormência e dor nos ombros. Estavam mais cansados agora do que quando estavam na competição. O acampamento finalmente estava menos lotado quando a noite chegou. Os sorrisos nunca desapareciam dos rostos dos chambordianos, seus rostos quase não conseguiam suportar. Até mesmo a princesa caída Vitória, que normalmente era preguiçosa, correu para ajudar. Estrelas douradas circulavam em seus lindos olhos enquanto ela olhava para as montanhas de presentes, e ela queria tirar os sapatos e rolar sobre eles enquanto gritava: "Estes são todos meus, todos meus." Se ela não estivesse com medo da repreensão de Fei, ela teria feito isso ali mesmo. À tarde, Angela já havia providenciado cavalos velozes e mensageiros para passar a notícia à cidade de Chambord. Se tudo corresse bem, o pequeno e remoto reino ao norte receberia a notícia amanhã à noite. Uma grande celebração também aconteceria lá. Agora, nenhum reino afiliado ousava desafiar o rei de Chambord, e todos os reinos afiliados que tinham conflitos com Chambord provavelmente viriam a Chambord e implorariam por perdão. Os chambordianos são muito astutos. A última pessoa a entregar o presente foi um nobre de meia-idade. Quando ele saiu do acampamento e viu a celebração acontecendo dentro da área cercada, teve que suspirar e comentar. Ele nunca precisou ir a um reino de caipiras para tentar estabelecer uma amizade, e parecia que essas pessoas bárbaras e gananciosas não entendiam o princípio de dar e receber. Durante toda a tarde, essas pessoas só fizeram 2 coisas: receber presentes e receber mais presentes. Eles se esqueceram completamente de retribuir. Na verdade, eles nem sequer fizeram uma promessa verbal de volta, muito menos deram presentes em troca. Todos estavam ali para ver o rei de Chambord, mas nenhum deles viu aquele bastardo ganancioso. É isso que significa ter cãibra nas mãos enquanto conta dinheiro. Fei riu orgulhosamente enquanto olhava para o relatório que a princesa caída Vitória lhe entregou. Embora ele tivesse o item mágico Cubo Oradric e pudesse ganhar dinheiro de várias maneiras, ainda era emocionante ver tantos tesouros. O que ele recebeu à tarde foi mais do que os impostos e outras receitas que a família real de Chambord recebeu nos últimos 10 anos. Todos estavam felizes na tenda central, incluindo Lampard, que normalmente mantinha uma cara séria. Embora Fei tenha sido a chave para reverter a situação de Chambord, todos os membros de Chambord contribuíram para o sucesso da cidade com muito suor e sangue pelo reino. Todos assistiram e participaram da ascensão de Chambord, e todos sentiram orgulho e realização. Mesmo que Chambord se tornasse um enorme império e o rei de Chambord tivesse vários guerreiros sob seu comando, ninguém poderia tirar esse sentimento de orgulho e realização deles. Drogba, que tinha uma aparência de durão, ficou tão animado que começou a chorar. Em outras ocasiões, Pierce aproveitava a oportunidade e ria dele.
Mas agora, aquele homem durão de cabelos brancos também soluçava. Meio ano atrás, quando usou métodos suicidas contra os inimigos de armadura negra, Pierce pensou que estava morto com certeza. Na época, ele não sabia que um milagre havia acontecido, e não sabia que os milagres não paravam de se repetir. Somente as pessoas que vivenciaram os tempos difíceis e perigosos em Chambord conseguiam entender por que esses homens durões estavam chorando. Robin e seu pai, o velho Aryan, estavam sentados na tenda central em silêncio. Embora nunca tivessem vivenciado o que Chambord passou, suas emoções eram todas influenciadas pelo que acontecia ao redor. Vitória, separe os presentes em 2 pilhas. Divida uma pilha para que todos no acampamento recebam uma parte e coloque a outra pilha em carruagens. Elas seriam úteis mais tarde. Fei devolveu o relatório à princesa caída e atribuiu a ela, que ainda não havia sido identificada, um papel importante. No entanto, Vitória não percebeu que seu valor havia sido confirmado pelo rei. Sua atenção estava completamente focada em outra coisa. Com entusiasmo nos olhos, ela perguntou: todos no acampamento? Então eu também ganho uma parte. Você é mesmo uma princesa. Você é tão gananciosa. Fei franziu a testa. Não tinha mais nada a dizer àquela garota. Vitória abaixou a cabeça em decepção enquanto lágrimas surgiam em seus olhos. Mas no momento seguinte, ela percebeu que sua parte dos tesouros não havia sido levada, apesar de ter sido repreendida pelo rei. O sorriso retornou instantaneamente ao seu rosto, e ela correu para fora da tenda para organizar tudo. Seu vestido vermelho justo realçava sua figura sexy, e suas pernas expostas e esbeltas eram muito sedutoras. Ela era uma garota muito atraente. Todos os outros na tenda riram ao ver a troca entre o rei e a princesa caída. Essa garota que dizia ser uma princesa era muito especial. Ela era a única pessoa que podia ser repreendida pelo rei sem nenhuma reação. Fei balançou a cabeça novamente. Embora o passado de Vitória não tenha sido confirmado, ela era boa em administrar dinheiro e tinha suas próprias teorias. Talvez fosse esse o seu talento ou ela tivesse aprendido essas coisas por experiência própria. Como era uma mulher detalhista, Fei se sentia confortável em deixá-la cuidar dessa tarefa. Afinal, ela não era uma guerreira poderosa. Mesmo que quisesse pregar peças, não conseguiria escapar das mãos de Fei. Nesse momento, Fei foi lembrado novamente de que Chambord não tinha outros talentos além de guerreiros. Majestade, quais são seus planos para a Legião Dentes de Lobo? O velho Aryan, que estava em silêncio, de repente se levantou e perguntou respeitosamente. Ainda não tenho certeza. Fei sentiu dor de cabeça só de pensar nisso. O conhecimento que adquirira em sua vida anterior como estudante universitário e no mundo de Diablo não abrangia assuntos militares. Era difícil para ele construir uma legião militar formal, e ele nem tinha pensado nisso ainda. Aliás, nem tivera a chance de escovar os dentes depois do jantar. Majestade, tenho algumas ideias que você pode consultar. Como se estivesse bem preparado, o velho Aryan tirou um pergaminho branco da manga e o levantou sobre a cabeça. Todos ficaram surpresos com o velho Aryan, incluindo o próprio Robin. Como comandante de equipe dos Cavaleiros do Zodíaco, Robin vinha treinando seus homens com afinco e não tinha muito tempo para cuidar do pai. Ele sabia que seu pai estava se recuperando bem com a ajuda do rei, mas não sabia que seu pai havia preparado um pergaminho com muito conteúdo. Depois daquele dia, meu pai não falou mais sobre o exército por 6 anos. Porque hoje? Robin olhou para o pai e sentiu como se o coração orgulhoso em seu corpo magro estivesse sendo revivido. A atmosfera na tenda ficou mais calma. Como um recém-chegado que chegou há menos de 2 semanas, o velho Arya não tinha um cargo oficial. A razão pela qual ele pôde vir aqui hoje foi por ser pai de Robin. Tecnicamente, o que ele estava fazendo era se recomendar. Foi um pouco repentino. Para ser mais direto, parecia que o velho Aryan não conhecia seu lugar. Construir a nova legião era essencial para o rei e determinaria o futuro de Chambord. Por que o rei delegaria uma tarefa tão importante a um forasteiro? Fei olhou para o velho Aryan, mas ele parecia muito calmo. Seu corpo levemente curvado era firme como uma estátua, e seus cabelos brancos o faziam parecer alguém que havia passado por muita coisa. Devido à sua doença e à falta de moradia por muito tempo, ele parecia um homem de 70 anos, apesar de sua idade real ser 50. No entanto, seus olhos brilhantes não estavam turvos, em vez disso, pareciam repletos de sabedoria. Fei fez sinal para seu guarda-costas Torres pegar o pergaminho branco do velho Aryan, e ele o leu depois. Depois de um tempo, Fei suspirou e olhou para o velho Aryan por um instante. Logo, acenou para as pessoas na tenda e disse: "Vocês podem ir embora agora." Então, olhou para o velho Aryan e disse: "Por favor, fique." Embora ninguém soubesse o que o rei estava pensando, todos seguiram suas ordens. Robin olhou para o pai com preocupação nos olhos. Ele abriu a boca, mas não sabia o que dizer, então saiu rapidamente da tenda. Finalmente ficou tudo quieto na tenda. "Mestre Aryan, por favor, sente-se aqui. Deixe-me terminar de ler isto primeiro." Fei apontou para o assento ao lado dele e disse. Em seguida, voltou a ler o pergaminho. Estava 100% concentrado. O velho Aryan finalmente soltou a respiração que estava prendendo. Antes de conhecer o rei de Chambord, ele quase havia desistido completamente. Mas parecia que os deuses tinham pena dele e de seu filho e colocaram uma grande oportunidade diante deles depois de torturá-los. Ele acreditava em seu próprio julgamento, acreditava no que seus olhos, que haviam visto glória e dor, lhe diziam. As pessoas que correram hoje para presentear o rei de Chambord só viam sua glória hoje, mas o velho Aryan viu o potencial insano neste jovem rei. O velho Aryan vinha observando atentamente o que acontecia desde o dia em que chegara. Após esses dias de observação, ele compreendeu as vantagens e desvantagens de Chambord. As vantagens que Chambord tinha eram um rei jovem, poderoso,
carismático e diferente, que tinha potencial ilimitado, bem como os guerreiros destemidos sob o comando deste rei. As desvantagens com as quais Chambord teve que lidar eram territórios e população limitados. Neste continente repleto de truques, estratégias, mestres poderosos, energias guerreiras, poder mágico e gênios talentosos, Chambord não conseguia dominar usando apenas a força de uma pessoa. Mesmo aqueles guerreiros de alto nível tinham suas próprias forças e influências. Sem mencionar outros exemplos, o Imperador Yasin representou claramente essa ideia. Parte da razão pela qual o Imperador Yasin foi nomeado o raro supergênio entre centenas de impérios foi que ele controlava um império Zenith de nível 1, além de sua própria força individual. Um verdadeiro reino e um verdadeiro império exigiam talentos de força e sabedoria. Chambord não carecia de força, mas carecia de sabedoria e inteligência. Havia apenas guerreiros poderosos, mas não havia comandantes militares talentosos e especialistas em gestão administrativa. Embora o rei de Chambord fosse capaz de realizar muitos milagres, ele não era um general talentoso. É claro que o velho Aryan não subestimou o rei de Chambord. Na maioria dos casos, reis e imperadores lendários não eram grandes comandantes. O rei de Chambord possuía aquele mistério indescritível e aquele carisma indizível, e qualquer um, incluindo guerreiros imprudentes, ouvia suas ordens. A partir dessa competição, ficou claro que uma espada, famoso e admirado por muitos, perdeu para o rei de Chambord tanto em força quanto em carisma. Mestres como guerreiros duplos de fogo e vento do reino de Gudon, espada maligna com armadura de prata, que era um personagem arrogante, a altiva princesa Sindh do reino de Bulan, e o cavalo negro Shevchenko, todos admiravam o rei de Chambord, independentemente de perderem para ele ou não. Em comparação, uma espada expôs sua estreiteza de espírito e caiu do trono. Atualmente, até mesmo guerreiros comuns favoreciam o rei de Chambord, sem falar em figuras heróicas com perspectivas próprias. Agora, o rei de Chambord era um nobre de nível 2 com mais poder, o reino de Chambord era um reino afiliado de nível 1 com mais recursos, e havia a oportunidade de construir a nova legião. Na mente do velho Aryan, todas as estruturas necessárias estavam lá, e a única coisa que faltava eram operações adequadas. Ele sentia que esta era a oportunidade para o rei de Chambord se separar de Zenith e estabelecer seu próprio império. O que o rei de Chambord mais precisava eram de talentos. Talentos em todas as áreas. O velho Aryan sabia que tinha um talento enorme, especialmente em termos militares. Ele tinha suas próprias glórias e aquele orgulho inquestionável em seu coração. Se o rei de Chambord confiasse nele e lhe desse a oportunidade, ele tinha certeza de que poderia ajudar o rei de Chambord a se tornar um dragão que poderia voar nas nuvens. Claro, ele também precisava da ajuda do rei de Chambord para se vingar e lavar a mancha em seu nome. Ele já havia observado o suficiente ultimamente, e o pergaminho que Fei estava lendo agora foi preparado por ele com antecedência. Ele sabia que o rei de Chambord seria o campeão, com certeza. O que ele fez hoje foi praticamente uma aposta. Embora não fosse apropriado se recomendar sem ainda ter um cargo oficial, ele estava testando se o rei de Chambord era alguém ambicioso e corajoso o suficiente para merecer sua lealdade. Naquele momento, ele soube que tinha ganhado a aposta. O rei de Chambord não o decepcionou. A frase Mestre Aryan foi suficiente para ele. Naquele momento, ele apenas esperava pacientemente que o rei de Chambord terminasse de ler o pergaminho. No pergaminho, ele mencionou todos os tipos de recomendações, desde como construir a legião até como assumir o controle da legião Dentes de Lobo depois que a guerra acabasse e se tornar uma verdadeira potência. Ele acreditava que essas coisas poderiam comover esse jovem e imprevisível rei. Depois de 2 horas. Por que eles ainda não saíram? Robin estava muito ansioso enquanto caminhava do lado de fora da tenda central. Este mestre guerreiro havia jurado lealdade a Fei, mas tinha um pouco de medo do pai, que sempre se mostrava sério diante dele. Ele conhecia o pai, e por isso temia que ele ofendesse o rei com suas palavras diretas e teimosia. Se isso acontecesse, Robin não sabia de que lado deveria ficar. Os outros guerreiros de Chambord estavam se perguntando a mesma coisa. Quando o velho Aryan fez essa pergunta 2 horas atrás e deu a Fei o pergaminho branco, muitas pessoas perceberam que subestimaram esse velho que estava quase aleijado. Esse velho deve ter uma formação especial. Quando todos estavam ficando um pouco impacientes, a cortina da tenda central se abriu. Depois de ver o sorriso no rosto do rei e como ele ajudava o velho Aryan a se movimentar com intimidade, eles relaxaram e perceberam que a situação não estava pior. Entretanto, o que o rei disse em seguida chocou a todos. A partir de agora, o mestre Aryan será o único responsável pela construção da legião Dentes de Lobo. Todos terão que obedecê-lo, e aqueles que não o fizerem serão acusados do crime de traição.